Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta terça-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a final da Copa do Brasil e também sobre a possibilidade da demissão do técnico Jorge Sampaoli. Isso porque o Flamengo não está demonstrando bons resultados. Neste sábado vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Essa partida pode ser decisiva, porque o Flamengo precisa vencer se quer continuar na briga do Campeonato Brasileiro. E caso o técnico Jorge Sampaoli seja demitido, quem pode assumir o Flamengo? Falaram do retorno de Rogério Ceni, falaram sobre a possibilidade de Galhardo, Tite, Mano Menezes. Quem pode assumir caso aconteça uma demissão? Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo dentro do like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Megão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal Meu Megão React, porque aqui todos os dias tem notícias e tem informações do Flamengo para vocês. E aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Placa da discórdia, a pergunta era: Sampaoli, Jorgito Sampaoli, no comando do Flamengo, ele tá A, perdido? Ele tá B, rodando o elenco? C, ele tá fazendo hora extra? Ou D, ele tá sem opções? E para contextualizar, espero não errar o número aqui, diretor, foram 34 jogos com o Sampaoli comandando o Flamengo, com 34 escalações diferentes. Por quê? Todo mundo acha que ele tá perdido, mas em que sentido, galera? Começa você, Cicinho, perdeu o elenco ou ele tá perdido? Não, ele tá perdido e também, consequentemente, perdeu o elenco, né? O Sampaoli, a partir do momento que ele chegou no Flamengo, se você pegar hoje o elenco do Flamengo, você não tem um jogador que tá no top 5. Você não pega um jogador, o Bruno Henrique voltou, tá bem, mas você não pega aquele jogador que está desequilibrando, como você vê um Rafael Veiga, como você vê, né? Mas o Arrascaeta Não, mas nem o Arrascaeta tá 100%. Dele, até ele não tá... Entendeu? Então você pega um treinador que ele desfigurou o time do Flamengo. Então isso daí pra mim demonstra que tá perdido e também tá fazendo hora extra. Vaza São Paulo depois da final da Copa do Brasil. Espera tomar taca primeiro. O Cicinho avisou, mano, tá perdido por quê? O Sampaoli você já teria mandado embora, a gente sabe que a multa é grande, daqui a pouquinho o Vene Casagrande traz todos os detalhes ali dos bastidores do rubro-negro, mas e aí? Sampaoli parece que perdeu todo mundo, né? Teve a briga com o Pedro, teve a quebra de elenco, e agora? Daí tá mais perdido que cupim metalúrgica. Você tá de brincadeira. Você pega aí, por exemplo, o Sampaoli. Cupim metalúrgica, Não é? Eu não conhecia. Tá perdidaço. Bom. Porque, por exemplo, hoje, Fred, se você pegar os jogadores de futebol, esses caras aí, são os entojados de mão cheia. Então, se o técnico não souber bastante, além de 4 linhas ali, esquema tático, montagem de time, saber lidar com o ego desses caras, é complicado. Porque hoje, tudo bem, o Sheik, se ele metesse uma mala, o Cicinho, eram bons jogadores, mas hoje qualquer pé de rato... Bom. Ótimos. Não, você era banco do salgado, você podia fazer propaganda de banco. Fiquei rico, banco de salgado, fui pra Copa do Mundo, banco de salgado. Banco de Eu queria ter sido banco salgado também. Então, Galáctico. Não, mas sendo ruim, beleza, mas pô, sendo bom é dose. Mas enfim, o Sampaoli ele não soube também administrar as vaidades dentro do Flamengo, que é um elenco repleto de jogadores entojados que ganharam tudo, mas que acham que são dono do clube. Então eu acho que aí ele pecou também. Mauro e Sheik, antes da gente falar com o Vene sobre todos os bastidores do Flamengo, e aí, Maurão, tá perdido? O elenco tá perdido? Tá rachado o elenco, na sua opinião? Se rachar elenco bom, estelar, só se une mesmo para dar a volta olímpica. Mas tem muita coisa errada no Flamengo, desde 19, desde a chegada do Landim, aquele segundo semestre espetacular do Jorge Jesus. É o pior momento do Flamengo e ainda assim dá para ganhar uma Copa do Brasil. Ponto. Mas é muito pouco do São Paulo, é muito pouco do time e o Flamengo Internacional foi de lascar, foi de arriar as meias. Sheik, jogador derruba treinador, a torcida são mais de 40 milhões de torcedores, a galera espera que o jogador entre em campo com tudo, óbvio. O que mais ele precisa de motivação do que a maior torcida do país e R$1 milhão por mês no bolso, ou seja lá o que for, né? Os salários nababescos ali, merecidos dos jogadores. O que tá acontecendo? Os caras estão jogando pelo Sampaoli ou estão arrastando o pé? Não, né? O preparador físico deu um soco lá, então o jogador não quer. O jogador não tá derrubando ninguém. Na verdade, o Flamengo é um time hoje
que tem no comando o Sampaoli, que não treina bem o time. Isso, o Cicinho começou muito bem aqui. Sempre termina mal, mas começou bem. Individualmente, o Flamengo tem jogadores muito qualificados, mas que não conseguem atingir ali aquele nível de 2019, 20. Agora, o Flamengo tá parecendo, pegando aí uma brincadeira do ignorante ali. Lembra da Caverna do Dragão? Porque eles nunca acham o caminho de casa. Eles até mesmo, mas não chega nunca. Chega pertinho. Na Libertadores achou, voltou pra casa. Na verdade, que eles vêem só o parque de diversões, tá uma festa. É o São Paulo hoje. Bom, tá vamos acionar a informação nesse momento, então, com meu amigo Vene Casagrande, sempre com todas as informações quentinhas direto do Rio. Venezão, e aí, cara, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Acho que além das polêmicas já ditas, tem a festa do Gabigol, né? Tem outros assuntos aí nos entornos. Teve o Gabigol curtindo um post, né, em rede social que critica a direção do Flamengo. Onde é que vai acabar essa história? Bem-vindo e boa noite. Pois é, Fred. Boa noite a você, boa noite a todos da bancada aí. Estamos falando de um Flamengo que vive uma crise e parece que é uma crise que não tem fim. A verdade é essa. Eu hoje não consigo dizer para vocês como que o Flamengo pode melhorar. Eu acho que nem o São Paulo tem essa resposta. Porque se a gente parar e analisar, há quanto tempo a gente debate aqui saída e chegada de treinador? Será que a culpa é só mesmo do treinador, é só do São Paulo? Eu acho que não. Eu acho que a cobrança também tem que ser em cima do elenco. É um elenco extremamente mimado que parece que escolhe aquele comandante. Por que com o Dorival Júnior deu certo? Por que com o Vitor Pereira não deu certo? Por que com o São Paulo não está dando certo e não dará certo? Porque é nítido isso. A continuidade de São Paulo para 2024 não vai existir. Isso aí já está definido. A gente conversou sobre isso no último programa. Agora, até a final da Copa do Brasil, São Paulo será mantido? Eu também não consigo dar essa certeza, porque pode acontecer uma tragédia no sábado diante do Botafogo e aí a torcida vai exigir a saída do treinador. Em cima disso, além dos péssimos resultados dentro de campo, porque a gente pôde perceber um Flamengo bem pior, porque teve uma semana inteira para se preparar e mesmo assim parece que não treinou e fez uma partida ridícula diante do Internacional dentro de casa. E vale ressaltar, Fred, diante de um Internacional com 70 minutos com o time inteiro reserva. E mesmo assim o Flamengo fez uma partida muito ruim contra o Colorado dentro do Maracanã para mais de 50 mil pessoas. Fora isso, fora das quatro linhas, tem a polêmica da festa do Gabigol. Vale ressaltar que eu não sou contra a festa. Eu acho que o jogador pode comemorar. Eu só acho que o momento não é o ideal. O momento era para ser foco total em um duelo super importante diante do Botafogo, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. E se o Botafogo vencer, praticamente tira qualquer possibilidade do Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que hoje eu já considero muito difícil. Mas eu acho que a preparação deveria ser focada exclusivamente para esse jogo contra o Botafogo. E vale ressaltar, todos os jogadores foram convocados. Todos vão ao evento? Não, porque muita gente não concorda com esse evento sendo realizado nessa terça-feira à noite. Poderia ser numa outra data. Além disso, como você mencionou, teve um post nas redes sociais criticando a diretoria do Flamengo, que o Gabigol obviamente curtiu e depois descurtiu depois da repercussão negativa entre os rubro-negros nas redes sociais. Então, a gente está falando de muita coisa no Flamengo, muita crise, muito assunto negativo e de positivo, nada a falar até o momento. Vou me aproximar da tela para poder ler aqui o tweet, né, que o Gabigol curtiu, para ficar claro para você que está acompanhando a Arena em casa. O tweet é o seguinte, né, primeiro é um retweet da notícia que torcedores do Flamengo prepararam um protesto em frente ao aniversário de 27 anos do Gabigol, e esse outro internauta ali tweetou esta notícia dizendo: e 0 protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia, beleza. E o Gabigol curtiu essa publicação. Vene, aliás, convocar você que faz parte, né, dos 43 milhões para mais aí de torcedores da nação rubro-negra. Deixe seu comentário, sua opinião. A gente vai pôr os tweets aqui na tela do que o torcedor do Flamengo está pensando agora. Dá para dar nome aos bois, Vene? Quem que fechou com a festinha de trap do Gabigol e quem que não gosta desse som, não vai curtir essa balada, porque é natural que ao não ir você está expondo quem vai. Então não tem como não ter uma racha no elenco com essa festa, né? Olha, Fred, dizer que há racha no elenco por conta dessa festa, eu acho que seria um pouco forte, um termo forte. Mas muitos dentro do Flamengo não concordam com a realização desse evento na terça-feira à noite. E vale ressaltar que a programação de treino e preparação para pegar o Botafogo foi segunda-feira, atividade pela manhã, terça-feira, atividade pela manhã e na quarta-feira, pós-evento, atividade pela tarde. Seria leviano da minha parte dizer que o treino foi marcado para a parte da tarde,
a pedido do Gabigol ou por conta do evento que será realizado pelo camisa 10 do Flamengo. Mas é muita coincidência, né? Lembrando que o São Paulo ele gosta de dar treino pela manhã. E sempre que tem semana cheia para trabalhar, os treinos geralmente são pela manhã. Então, são muitas coincidências. Agora, dizer que há um racha no elenco, eu acho que é um termo forte, mas muitos não concordam com a realização desse evento na terça-feira à noite e muitos não irão. E só para dar mais uma informação aqui, a relação Marcos Braz e Gabigol está estremecida, azedada depois daquela discussão que teve no vestiário, se eu não me engano, depois do jogo contra o Fortaleza, que durante o intervalo o Gabigol queria ir embora e aí teve uma discussão com o Marcos Braz. De lá para cá, a relação do dirigente com o camisa 10 do Flamengo não é mais a mesma. O jogo contra o Bragantino, que o Flamengo perdeu 4-0. O outro contra o América Mineiro no Maracanã, que empatou o jogo no finalzinho. 1-1, conseguiu empatar no finalzinho. E esse jogo agora, ou seja, depois... Com um detalhe, né? Dois jogadores machucados. Dois jogadores machucados no primeiro tempo, praticamente a mesma lesão. Lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Pode ser. Arrascaeta e Luiz Araújo. Pode ser coincidência, mas coincidentemente, as 3 semanas que teve completa de treinamento, o time no final de semana atuou muito mal depois dessa semana de treinamento. E os dois foram diagnosticados com lesões de grau 2 para 3. Nossa, é o pior que pode ser. Tá fora dos 2 jogos. Dos 2, vocês acham? Porque a esperança é pelo menos na participação do segundo jogo. No segundo jogo, no dia 24. Não acredito. E se eu fosse o treinador, eu já pensaria no substituto imediato para poder, nesse período, compor... O Luiz Araújo é um reserva que tem sido muito utilizado, tem sido a primeira troca. E o Arrascaeta, a gente não só falar. Insubstituível. Vai ser uma perda muito grande pro Flamengo, porque a gente que jogou, a gente sabe que uma lesão de grau 2 para 3, ela requer pelo menos 30 dias de recuperação. E isso, para um treinador perder um jogador assim importante e ele esperar o jogador se recuperar para jogar ele dentro de campo numa partida final decisiva de uma Copa do Brasil, se eu fosse treinador... Exigência máxima, né? Não vai ter tempo para recuperar totalmente. E fora de casa, né? Fortalecimento. Tudo de acordo com o resultado do primeiro jogo. O Arrascaeta é um jogador mais ofensivo, né? Se precisar do resultado no segundo jogo para decidir... em tese, ele seria mais necessário no primeiro jogo, né? Que é o jogo de fazer o resultado, né? É que a gente fala, no mata-mata, a gente sabe que o primeiro jogo manda no segundo, né? Agora, Capita, a pergunta do leigo mesmo. Que preparação física pode ser incompetente ao ponto de provocar 2 lesões desse nível no primeiro tempo de um jogo? Então, o que se faz de errado? Então, é difícil a gente apontar o dedo para uma situação porque a gente não está no dia a dia, né? A gente tem um sentimento de ex-atleta e, assim, onde muitas pessoas talvez olhem que, os caras estão sem vontade, quando a gente vê o Flamengo voltando de uma semana, e ia falar, mas como é que pode? Os caras ficaram uma semana treinando e os caras não estão correndo? Talvez pode ser, né? A falta de vontade, mas também o excesso de carga, né? De você, tá com a perna um pouco mais pesada, mais amarrada. O que é o excesso de carga? É você achar que a semana que você tem cheia, isso talvez pode ser um problema do Flamengo, porque assim, a gente pega as entrevistas do São Paulo, ele sempre fala em intensidade, volume de jogo, poucas vezes em coletivo, né? E na questão coletiva, posicionamento do jogador. É sempre assim, meu time eu peço intensidade, eu peço volume, eu peço pressão. Para você fazer isso, a sua carga de treinamento ela tem que ser baseada nessas informações. Se ele falasse assim, não, nosso time agora vai se basear um pouco mais no coletivo, no posicionamento, nas peças um pouco mais próximas, você já começa a olhar para algo parecido com um treino tático, um agrupamento. Então os treinos são diferentes. Então assim, o Flamengo contra o Bragantino, por exemplo, você olha a semana cheia e fala, os caras estão com a perna pesada. Eu tive essa impressão, não é, é falta de ritmo, não é a questão coletiva, o cara tá com a perna pesada mesmo. E aí você tá com a perna pesada, a cabeça não funciona. Então, assim, é uma visão que eu tenho de fora, muito distante, Plio. Mas parece que as cargas são exageradas na questão física, de você querer condicionar esses caras a todo custo. E a gente já falou isso algumas vezes, né? Talvez aí o problema não tá aí. Então, o problema não tá aí. O problema do Flamengo é um ajuste coletivo. É importante você ter que usar esses jogadores nessa intensidade, ou chega e fala assim, vem cá,
Dá uma seguradinha, dá uma descansadinha aqui. Vamos usar a semana para isso, né? Mas só lembrando que a gente tá aí às portas de mais uma data FIFA, né? Sim. Que vai preceder justamente os 2 jogos finais da Copa do Brasil. Isso, Beck. Ele chega, por exemplo, na visão dele, pode ser que ele tenha entendido, que ele já falou sobre isso, da questão física dos jogadores, né? Então, assim, eu peguei o time numa questão física um pouco abaixo, aí ele quer tirar esse tempo perdido em um momento que talvez não seja o apropriado. Essa lesão do Arrascaeta e do Luiz Araújo, ela chama muita atenção. Porque, assim, 2 lesões no mesmo músculo, da mesma perna, então você já olha pra quê? Pô, o cara fez algum trabalho com carga com todos os jogadores, né, parecido, pra você ter uma lesão parecida, e aí você acabou chamando para 2 jogadores que estavam com um pouco, sabe, um déficit ali, algum cansaço um pouco maior, mas parece muito cara de carga de treinamento. E aí, acho que a visão não está correta. Aí a gente fala, né, o conhecimento, por exemplo, você pega o Djalma, pega eu para um tipo de trabalho que eu não deveria fazer. Sim. Mas a gente está falando de fora. Porque hoje a coisa é muito individualizada, né? Mas a questão, assim, no mas momento... é exatamente isso. Mas no momento você tem que saber o próprio jogador ter aquela dosagem. Mas, então, é isso. Entendeu? É duro falar de fora, mas tem que saber se tem eu sei o meu limite. Então, é isso aí. Não é que eu vou dar migué e nem faltar de treino. Pô, aqui não dá. Mas volta ao jogador antigo, né? Porque o Fábio, nós jogadores antigos, se sabia o limite. Não era dar migué, mas, no treino ou no jogo? No treino. Luiz, mas sabe o que acontece, por exemplo? No jogo, que arrebentar, vai arrebentar. Você tem que ter um nível de contato com o seu treinador. É o que a gente está falando também, que o contato é muito ruim. Então, assim, se você tem contato com o treinador, um relacionamento, você tem essa abertura, Plirra, de chegar e falar, cara, eu vou dar uma segurada, eu tô sentindo um pouco. Se você não tem o contato, se é algo muito distante, você fica ou preocupado em falar, ou se você fala, vem uma resposta de que tá achando que você tá dando migué, entre aspas, entendeu? Mas isso aí depende muito... Então, essa relação do dia a dia que ela já é complicada. Porque eu falo, porque em 2005, com o Paulo Autuori, o que ele fez com a gente, o elenco, aqueles jogadores mais experientes e mais velhos? Eu preciso ser domingo. Esse treino aqui não serve pra você hoje. Era o contrário. Era o contrário. E aí chegava no jogo, você voava. Sim. Você entendeu? Tirava aquela tensão. E já, o Flamengo tem o seu conselho deliberativo, como qualquer clube, e tem o seu conselhinho de futebol. São 4 ou 5 membros que discutem ali o dia a dia do futebol. E as informações dessa segunda-feira são de que esse conselhinho se reuniu para decidir, nesse instante, novamente falando, às portas de uma final de campeonato, o futuro destino de Jorge Sampaoli. E não está descartada a saída imediata do Jorge Sampaoli. Notícias falam que o Marcos Braz, o homem do futebol, estaria propenso a tentar trazer Rogério Ceni de volta. Como é que fica o elenco no meio disso tudo, no meio dessas informações? E a tua sensibilidade? Você acha que o Flamengo teria mais chances de reverter esse quadro ruim e ter mais chances de ser campeão da Copa do Brasil trocando o comando? Pô, é complicado, assim. Sendo bem assim, simples, eu não gosto nunca da mudança toda hora de treinador. Não gosto. Mas tem situações e situações. Se o clima é insuportável, eu acho que isso é muito relacionado aos jogadores. Infelizmente, tem que ser relacionado aos jogadores. Uma mudança, agora, tem que chegar e conversar com os jogadores, infelizmente. Porque, às vezes, a decisão tem que ser da diretoria. Mas, peraí, vem cá, o problema é ele? O problema é ele? Porque os jogadores que jogam também, Plirra. Ele tem responsabilidade. Os jogadores jogam. Né? Não é possível que não exista esse canal aberto, né? Mas agora, vai chegar um treinador, o jogo daqui a... Mas não dá um gásinho? 15... Há 2 jogos? Eu acho que esses jogadores, Plirra, sinceramente, eles são capazes de conquistar esse título da Copa do Brasil, até sem treinador. Esses jogadores são capazes. Eles são capazes. Foram eles são capazes de capazes. passar pelo Olímpia? Mas eles são capazes. Eles são capazes. Agora, o problema é que quando uma equipe está organizada, bem armada, jogando de uma forma, fica mais fácil com esses jogadores de qualidade. Porque eles podem resolver a qualquer momento. Mas desorganizado fica mais difícil. Eu acho que esse é o problema. Vai chegar um treinador agora, o Rogério, ou quem seja, e vai organizar esse time, botar esse time em ordem? Eu acho, assim, qualquer movimento muito difícil, muito complicado de afirmar que vai dar certo. Vamos, claro, falar em hipóteses. Mas, caso isso se confirme e eles tentem o Rogério,
vocês conhecendo muito bem o Rogério, acham que ele diria o quê para a proposta? Independentemente da parte financeira. Bom, eu acho que ele não assumiria nesses 2 jogos. Contra o São Paulo. Acho que ele, que decisão. eu acho que ele... Você acha que ele assumiria, Luiz? Eu acho que sim. Eu acho que ele assume. Sim ou não, Fabula? Eu acho que não. Porque é o seguinte, não a tem gente essa sabe como é que é o Eu acho futebol. que é uma- Futebol é emoção. eu acho Se que não. Mas é o o melhor- Flamengo vence o São Paulo perde a chance de ser campeão inédito da Copa do Brasil. É um risco. O Rogério de treinador do outro lado, a idolatria do Rogério seria assim chamuscada. E o Rogério leva isso em consideração. Não, mas você acha que na balança, Luiz, ele acabaria pendendo pro sim? É um profissional. Ele é um profissional. Como uma prof- grande oportunidade. Como que é o prof- Flamengo, como profissional- Um grande elenco. Vocês são muito profissionais, cara meu do gosto. Pedro. Peraí, mas ele quer ser treinador? Ele quer. Ou ele quer... Ainda bem ele que eu quer... não sou treinador. Circunstâncias e Não, Ainda bem que mas eu não sou se ele treinador. quer ser treinador, quem não quer dirigir o Flamengo? Quem não quer dirigir o Flamengo... Dirigir sim, mas eu não tô falando do Rogério num jogo importante no qual Peraí. E o São outra, Paulo luta mas se não é- perder, já se desgasta. Mas não Ou é- não, Claro Capita? que sim. Peraí, mas não é pra ele pegar o time pra tirar do rebaixamento. Aí eu não ia. Mas pra jogar final, pra ser campeão... Mas é que o peraí. Plirra o fala, problema você é que sabe, do outro mas lado o Plirra tem- fala também sobre a relação com o São Paulo, né? Mas era Se mais um assumir pra título na duas carreira decisões. dele. Se ele Mais chega um com- título na se ele carreira chega dele com o vai Flamengo, abrir espaço pra ele no São Paulo no futuro. Ele chega na Campe- semifinal, tudo bem. Azeda, Djalma, vai por mim. Não, pode até azedar, mas eu acho que Você chega na Rogério- semifinal, ok. Eu acho que o Rogério, conhecendo ele não assumiria nesse jogo. Eu acho Então não vai assumir o Corinthians, não vai assumir o Palmeiras. olha a não vai situação, assumir Djalma. o Santos. Corinthians assume. Mas é uma situação muito Palmeiras especial. assumiria, mas mano, ele essa tá situação. assumindo um grande clube, não os 2 jogos, novo, não né? a final. De De novo. novo. Você, treinador Luiz Fabiano. Não, ali, não, chapeuzinho, Plirra, beira do campo. Não, fui tentar ser dirigente e não consegui. Você, sendo convidado para enfrentar o seu São Paulo na final da Copa do Brasil, treinador, aceitaria? Contrato até dezembro. Nessa situação só. agora? Idêntica. Contrato até dezembro. Mas eu não sou treinador, não tenho cabeça de treinador. Eu não consigo pensar com essa cabeça. Hoje eu sou São Paulino, torcedor, e fui jogador, não consigo pensar com a cabeça. Acho que esquenta a cabeça do Rogério. Assim, só pra pontuar, assim, é loucura, né? Parece loucura, porque a gente tem que falar, né? Parece loucura você trocar um treinador a 15, 20, menos de 20 dias de uma final. Mas eu acho que, assim, o Flamengo pode ganhar, como o Djalma falou, com esse time, o São Paulo pode arrumar aí de alguma forma, né? E os jogadores têm capacidade para isso. Mas eu acho que uma mudança seria positiva. Eu acho que os jogadores iriam olhar de uma forma bacana, porque a gente sabe que a relação não é boa. Eu acho que traria um pouco de mobilização para os caras, independente do treinador, por exemplo, é o Rogério, né? Um cara que eles já trabalharam, foram campeões. Coloca um cara da base do Flamengo. O Flamengo tem essa história também, de na final trazer um cara ali de dentro, enfim. E para ser treinador, eu acho que os jogadores iriam se mobilizar muito de mais. treinadores da base, Sim, que exatamente. vingaram e foram campeões. É isso. E tem também a história do Carpegiani. Tem uma E tem sai de outros jogador para Sim. automaticamente Estão assumir cogitando como isso treinador também, né? Até e um ser campeão do jogador mundo. ali, Falando do sim. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Pra ele se aposentar já sim. e assumir o Flamengo já. E aí, acho que o Didi? Felipe mas vai se assim, preparar melhor para esse momento. Você não sabe se o Felipe tem essa ele intenção, quer, né? se ele quer isso. O cara tá Acho que o jogando Felipe, ainda. eu acho que é algo... É muito decisão complicado. é mais complicada. A gente vai tá falando aqui de suposições, mas eu acho assim, muito complicado mudar na véspera de uma final de Antes da gente falar mais da final, antes de chegar à final, nessa semana só, por exemplo, tem a festa do Gabriel Barbosa, do poderoso Gabi, na quarta-feira. Aliás, torcida, embora não tenha sido convidada, já disse que pode aparecer por lá para fazer um barulhinho. E no sábado, 3 dias depois, o Botafogo no tapetinho, Dino. Plirra, eu assim, sinceramente... É tudo ou nada, Dino. Eu acho que essas coisas assim, do fora de campo, por exemplo, o aniversário... Você vai na festa do poderoso Gabi? Eu não vou, porque eu Você vai estarei estar aqui em São Paulo. Mas não ter essa intimidade também para ir na festa. Assim, conheço o Gabriel, mas não tenho uma intimidade dessa. Mas assim... Você não vai de trap, não? Gosto. Gosta muito, né, gente? Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte. Quarta-feira, no caso seria aniversário. Tempo hábil para você descansar, para jogar sábado, tem.
Mas os caras... Não tô falando do Gabi, não, mas os caras reclamam de jogar de quarta e domingo, né? Reclamar de quarta... Pode jogar de quarta e domingo? Não. Tem momento... Tem tempo pra recuperar a que cansa mais que jogo. Eu acho que fisicamente não tem problema pra você se recuperar. Mas tem hora que tem que dar uma segurada. Tem hora que quando a maré tá ruim, não é bom tu tá dando a cara toda hora. Era um dia que você poderia estar definindo a sua vida pra semifinal da Libertadores. Mas se tivesse na semifinal da Libertadores, estava tudo tranquilo. Sim. A festa depois do jogo. Mas não tá, né? Então... Se a minha avó usasse calça e veriçaia, era meu avô. Então tem situação que é melhor você ficar quietinho, mas cada um, seu cada um. E isso do fora de campo, eu, assim, não gosto muito de me meter, porque é o seguinte, se o aniversário fosse sexta, ele não ia fazer uma festa sexta para jogar sábado. Quarta-feira tem tempo hábil para o descanso, mas... às vezes é melhor você evitar. Muito bem. O momento não é propício. Não é propício, Fabão? Não é propício. O momento, exatamente. O momento tá turbulência, eliminações, maus jogos. Mas também tem o seguinte, com festa ou sem festa, se não ganhar... o bicho pega. Vai ser o protesto igual. Pode não ter fé, não tem jeito. Detalhe, né? O Botafogo fez 11 jogos em casa no Brasileiro, venceu todos, os 11. Além de ser uma tarefa muito difícil, né? Vencer o Botafogo no tapetinho. Até isso mudou, né? Na nossa época, na nossa época também a turma aprontava mais do que esses caras, né? Bem mais. Mas a gente tinha essa concentração, né? Então, assim, um jogo como esse, a gente não tinha nem opção de pensar numa festa, porque a gente sabia que estava desde terça-feira, quarta, estava concentrado. O Flamengo, a gente ia pra Granja, segunda-feira estava na Granja, esquece, não tinha tempo pra organizar nada. O bom de tudo isso, assim, a gente fazia a festa e o outro time também fazia. Fazia também. Tava tudo igual. Às vezes ia junto. Junto, né? Mas é um direito dele, como o Djalma falou, é um direito que ele tem. Aniversário é um direito que ele tem, dentro da casa dele, enfim, ele não tá saindo, não tá... É dentro da casa, com os amigos dele, mas o momento não é do melhores. Tivemos o sorteio hoje das sedes das finais. Primeiro jogo, dia 17, no estádio do Maracanã, daqui a 20 dias. O segundo, uma semana depois, no dia 24, são 2 domingos, né? No estádio do Morumbi. Vantagem decidir em casa, Luiz Fabiano? Grande vantagem, grande opção, oportunidade de decidir em casa. Se não for agora, então, um abraço, São Paulo. Não for agora... Não, mas é agora. É agora. Eu tô sentindo que é agora. Aí o coração já começa... Não, mas é com todo respeito ao Flamengo. Mas o São Paulo não tá grande coisa também, não. A verdade é que... O lado rubro-negro nessa conquista. Mas é uma grande oportunidade de conquistar a Copa do Brasil, uma competição que o São Paulo nunca conquistou. Só falta essa também, né, pra galeria. De jogar em casa, acredito que vai ser uma grande festa, 70 mil pessoas. Tentar fazer um grande resultado no primeiro jogo para trazer essa oportunidade de conquistar a Copa do Brasil em casa. O que eu escuto dos dois lados, Djalma, do lado do Flamengo a Copa do Brasil é para salvar mal ou menos a temporada. Vai ser, mesmo o Flamengo campeão, uma temporada com menos conquistas do que se imaginava. Bem menos. Felipe Luiz já deu entrevista dizendo que essa temporada do Flamengo realmente não é boa. Decepcionante. Do lado do São Paulo, a Copa do Brasil, ainda mais se acontecer passando por, se for campeão, vai ser desse jeito, por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e sendo um título inédito, assim, sempre sem exagero, é algo próximo da primeira Libertadores. Eu não estou exagerando, a gente sabe que a Libertadores é muito mais importante que a Copa do Brasil, mas pela circunstância. Isso numa final, um querendo muito e outro querendo, faz diferença? Plirra, eu acho que assim, o São Paulo tem uma vantagem de jogar em casa, mas é uma equipe muito forte, está enfrentando uma equipe muito forte, por mais que tenha crise, é uma final. Os jogadores vão se concentrar para essa final, são jogadores do Flamengo acostumados a vencer mais do que os do São Paulo. Mas tomaram de 4 do Fluminense na final do Carioca, né? Sim. Normal, mas é diferente, Plirra, é diferente. Eu acho que até mesmo essa teórica crise que está ali no Flamengo, eu acho que chega na final, acho que vai zerar dos dois, mas eu acho que o São Paulo tem a vantagem sim, principalmente porque está jogando muito bem dentro de casa, não é só por estar jogando dentro de casa. O São Paulo dentro de casa está forte, demonstrou aí, fez um belo jogo contra o Corinthians, vamos ver agora essa semana se consegue reverter na Sul-Americana, mas é uma vantagem, mas não significa, mesmo com a crise do Flamengo, que falar que o jogador do Flamengo
não estão com vontade. A situação eles quer ganhar. Eles sabem que é o único título que eles têm para conquistar. O Campeonato Brasileiro, eu não vou falar impossível, que é futebol, mas muito difícil. Não vai. Esquece, um quer tirar, quer tirar a vontade do outro de ganhar um título importante, né? Que é o primeiro da história, né? Para completar a nossa time galeria. Que vai entrar para a história. Que vai entrar para a história, o outro com uma vontade imensa de ganhar. Então vai ser um jogo parelho. Acho que vai ser um jogo que não vai ter vantagem para nenhum dos dois lados. E o Flamengo na Copa do Brasil, se você tirar só a Copa do Brasil... Vai muito bem. Vai muito bem, né? Pô, então, assim, Fluminense. se tiver um jeito de mobilizar, de trazer um Fluminense, ânimo Atlético maior... Paranaense e Grêmio. Porque a Copa do Também Brasil do pesado. Flamengo, ela é muito boa, assim. Então, Eu acho que é difícil você separar as coisas, mas E o Flamengo tem o São Paulo tem a dificuldade de jogar fora de casa, né? Isso é algo que o São Paulo vai ter que trabalhar. Porque, assim, para você levar um jogo no segundo jogo para sua casa com uma vantagem, você tem que fazer um bom jogo fora. Até o Djalma estava falando agora há pouco que o retrospecto do São Paulo nem é negativo, né? Foi você que falou, né, Gui? Do São Paulo, nos últimos 11 jogos, é muito negativo. É negativo. Só venceu 2. Exatamente. Mas venceu os 2 que precisava. Contra São Lourenço e Corinthians. E isso dá uma certa segurança também. E ao mesmo tempo, pegar a Copa do Brasil, foram as melhores atuações do Flamengo. Ganhou os 2 jogos do Grêmio, contra o Atlético lá. Ganhou todos os jogos. Então. Não, o São Paulo não pode pensar que vai encontrar, por ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, né, uma facilidade. Mas daí... Entendeu? Porque achar que vai ter aí moleza contra o Flamengo numa final. Entendeu? Então, assim, tudo que envolve essa pressão de ter que ganhar esse título para entrar para a galeria, o jogador não pode pensar... Tem Dorival do lado de São Paulo, Dorival. que também é um... Isso Esse tempero aí. É um tempero. Então, os jogadores têm que estar concentrados para fazer o primeiro jogo. Hoje, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, sorteados os mandos de campo da final da Copa do Brasil. 17 de setembro, jogo de ida, Maracanã, e o jogo da volta, Morumbi. O São Paulo vai ter o privilégio de decidir em casa. E é um privilégio mesmo. É sempre melhor decidir em casa. Falam muito do jogo da ida, que é muito importante. Se a equipe da casa conseguir fazer um grande placar. Uma vitória fantástica. Muitas vezes isso não acontece. E aí, o time que decide em casa leva vantagem. Vocês imaginem só, o Maracanã, apesar da torcida do Flamengo estar chateada com o time, estará lotado, e o Morumbi lotado. Aliás, são os 2 times que têm a melhor média de público do futebol brasileiro, Flamengo e São Paulo. Maraca e Morumba estão sempre lotados, e não será diferente agora. E o São Paulo é o favorito para essa grande final da Copa do Brasil. E eu vou explicar os meus motivos. O São Paulo do Dorival, embora esteja aí colecionando derrotas recentes, perdeu para a LDU, perdeu para o América Mineiro, mas o São Paulo como time está jogando melhor do que o Flamengo, que está muito mal. O trabalho do Dorival no São Paulo, ele é muito melhor do que o trabalho do Sampaoli no Flamengo. O São Paulo recebeu um bônus que se chama Lucas Moura. Esse rapaz que passou 11 anos no futebol da Europa e nem conseguiu lá se destacar tanto assim, mas ele é muito bom jogador e chegou no São Paulo e deu um upgrade. Ele está jogando demais e melhorou o time do São Paulo, né? Tanto é que ele fez o gol contra a LDU, que deixou o São Paulo vivo para se classificar na Copa Sul-Americana. O time do São Paulo é melhor que o do Flamengo? Não. Não é. O Flamengo é melhor. Bem melhor, eu diria. O elenco do São Paulo é melhor que o do Flamengo? Não. Não chega nem perto. Mas todo o ambiente do Flamengo, a temporada até agora desastrosa, só derrotas, muitas cobranças, desentendimentos internos,
a falta de sintonia do elenco, primeiro com Vitor Pereira e agora com Sampaoli. O clima piorou ainda mais depois da agressão do preparador físico ao Pedro, e aí teve briga entre Gerson e Varela. O Flamengo está desgovernado. Não há a menor sintonia entre o comando e o grupo de jogadores, né? Alguns jogadores importantes do elenco têm cometido algumas atitudes que mostram que eles estão vivendo a vida deles e não estão assim tão conectados com a realidade rubro-negra no momento, né? Então o Flamengo está em crise desde o momento que mandou o Dorival embora e não renovou o contrato com ele. O Flamengo, em 2023, viveu em crise. E agora vive o seu pior momento, porque depois da agressão do preparador físico ao Pedro, o Flamengo, que já não estava brilhante, piorou ainda mais. Vieram a eliminação para a Libertadores da América de uma maneira vexatória, como o time se comportou, derrota para o Cuiabá, empate com o São Paulo reserva, empate com o Internacional reserva, o time não se encontra. Então, é inegável que neste momento, faltando, hoje é dia 28, né? Agora já é dia 29, faltando 20 dias para a final da Copa do Brasil, e até lá muita coisa pode acontecer, 20 dias, mas neste momento, dia 29 de agosto de 2023, a situação é muito favorável para o São Paulo. O São Paulo está melhor treinado, está jogando um melhor futebol, vai decidir em casa, está mais focado, mais concentrado. O São Paulo tem a chance de ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. É o troféu que falta. Então o São Paulo está muito mais motivado e com um panorama muito mais positivo do que o Flamengo. Então o São Paulo é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Mas João Guilherme é favorito? Já ganhou? Não. Não ganhou. Não ganhou por dois motivos. Porque é futebol e porque do outro lado é o Flamengo. O Flamengo é um time que historicamente, embora esses jogadores aí tenham decepcionado a torcida, com falta de empenho, com falta de entrega em campo, o Flamengo é um time que, historicamente, ele cresce quando está por baixo. O Flamengo, ele se enrola no oba-oba e cresce quando está sendo descartado. E neste momento, o ambiente todo, até mesmo de torcedores do Flamengo, é de descarte. Olhar para a final e falar assim, acho que não vai dar, não. E é nesse momento que o Flamengo cresce bastante. Agora, para crescer, o Flamengo vai precisar contar com os seus jogadores. Os jogadores do Flamengo, que reconhecidamente são muito bons, eles têm que decidir jogar e querer conquistar um título. Independentemente de ter conexão com o Sampaoli ou não, os jogadores do Flamengo têm que querer conquistar esse título e pelo menos amenizar o ano de 2023, que foi péssimo, ganhando um título importante como o da Copa do Brasil. Agora, de qualquer maneira, essa final será épica e memorável no Morumbi. E eu vou elencar por quê. Se o São Paulo for campeão, ele ganhará a primeira Copa do Brasil.
São Paulo que está indo para a sua segunda disputa de final de Copa do Brasil. São Paulo realmente tem um retrospecto muito ruim na Copa do Brasil. São Paulo não tem tradição na Copa do Brasil. Essa é a segunda final de São Paulo da história em Copa do Brasil. São Paulo poderá ganhar o seu primeiro título dentro de casa, dirigido por Dorival Júnior, que o Brasil inteiro diz que foi injustiçado ao não permanecer no Flamengo. Então será, caso venha o título, uma vingança do Dorival em cima do Flamengo, que não quis continuar com ele. E do lado do Flamengo, o Flamengo pode conquistar um pentacampeonato de Copa do Brasil, um bi, porque pode ganhar seguido, dentro do Morumbi, calando o Morumbi, impedindo o São Paulo de ganhar a sua primeira Copa do Brasil e ganhando um título em cima do Dorival. Então, por tudo isso, minha gente, por todos esses fatores, essa final, a gente pode dizer que ela já é uma das maiores da história da Copa do Brasil e ela será inesquecível para os dois lados. Quem perder vai ter uma lembrança amarga e quem vencer terá uma conquista muito grande e muito saborosa, porque Flamengo e São Paulo são dois times enormes. Para muitos, os dois maiores clubes de futebol do Brasil. Eu acho isso. O Flamengo pela repercussão, pelo tamanho da torcida, pelas muitas conquistas, e o São Paulo pelas tantas conquistas que tem, trimundial, tri da Libertadores, o time brasileiro com o maior número de títulos internacionais, também por ter uma grande torcida. Então é uma final extraordinária. E quem vencer ficará marcado positivamente. E quem perder vai sentir e não vai esquecer. Mas o São Paulo é favorito. Temos mensagens aqui, ó. Pro bem do futebol, o São Paulo tem que ganhar. Eu gostaria de entender por quê. Por que pro bem do futebol, o São Paulo tem que ganhar? Você podia me explicar melhor, Games? Por que o Flamengo ganhar seria ruim para o futebol? Porque o Flamengo não quis renovar o contrato do Dorival Júnior? Convenhamos que é um direito que o clube tem, né? Por mais injustiçado que possa parecer, mas quando termina o contrato, uma das partes tem o direito de não querer renovar. E o Flamengo não renovou. E outra, por que o Flamengo ganhar seria um mal para o futebol? Porque o Flamengo é o time que saiu de uma situação de falência e hoje é o único bilionário do futebol da América, e isso gera uma inveja e uma marcação muito grande em cima dele? Eu acho que pode ser, né? Porque se você for ver gestão por gestão, a do Flamengo merece mais do que a do São Paulo, não é não? O São Paulo está quebrado, hein? O São Paulo não está bem financeiramente. O São Paulo está melhorando. E o Flamengo deu um grande exemplo de como administrar um time, sair da falência e ir para uma potência financeira usando a força da torcida. Então, realmente, eu não entendo isso. Acho que tem muito aí do componente da inveja do fato do Flamengo ter se tornado realmente a grande força do futebol brasileiro em termos financeiros e ser um time que, apesar dos pesares de todos os erros da sua direção de futebol, está sempre ali chegando e disputando, né? E tem um outro ponto também que eu esqueci de comentar aqui do favoritismo do São Paulo, hein? O Arrascaeta não vai jogar a final, provavelmente. Ele não deve ter condições de jogar a final. E isso é
um baque muito grande para o Flamengo. Porque o Arrascaeta, desde quando ele apareceu no Flamengo, ele se tornou o principal jogador do Flamengo. Ele municiou a dupla Bruno Henrique, Gabigol, né? Ele fez acontecer várias jogadas de gol, ele fez muitos gols, ele participou de momentos decisivos. Então o Arrascaeta fora é um problema para o Flamengo. Ele e o Luiz Araújo também não devem ter condições, os dois, de participar por causa de lesões musculares. Mas aí, eu penso o seguinte, o Flamengo não é tido como o melhor elenco da América do Sul? Eu acho que em nomes é. Nenhum outro elenco, em termos de nomes, tem a quantidade de jogadores que tem o Flamengo. Cadê o elenco? Chegou a hora de Everton Ribeiro, que tem uma fama enorme, é tido como um craque, um jogador que desequilibra. Está na hora do Everton Ribeiro bater no peito e falar, deixa comigo. Não tem o Arrasca, mas tem o Everton Ribeiro. O Gerson é um grande jogador. Está na hora do Gerson chegar e falar, não tem o Arrascaeta? Tem o Gerson. Tem o Gabigol, que é um cara decisivo. Tem o Bruno Henrique. Tem o Pedro, pode ser utilizado, de repente, numa formação com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Você tem ali jogadores no meio como o Pulgar, como o Alan, como esse garoto Vitor Hugo, que é muito promissor. Ou seja, o Flamengo, ele, obviamente, sem tirar a ausência do Arrascaeta, mas ele tem que mostrar a força do seu elenco agora. E se não tem o Arrascaeta, tem que ter os outros jogadores, né? E, sem dúvida, a ausência do Arrascaeta é mais um ponto que deixa o São Paulo como o favorito para a grande final da Copa do Brasil. Tomara que chegue logo, né, para essa grande decisão, né? Muito bem. Aqui o Guilherme Bento aqui, ó. O mau caratismo sempre perde e esse ano o Flamengo deu aulas. Pois é. Mas o curioso é que só o Flamengo é que tem mau caratismo, né? Os outros times do futebol brasileiro não existe mau caráter, né? Pessoas que destruíram clubes, administrações horrorosas, não são mau caráter, não fizeram coisas erradas que prejudicaram esses clubes, inclusive o próprio São Paulo, que está numa situação delicada. Então, quer dizer, o foco é muito em cima do Flamengo. E é muito em cima do Flamengo porque eu acho que rola um componente de incômodo pela situação que o Flamengo atingiu. Mesmo com muitos erros, mas o Flamengo atingiu, né? O Flamengo se tornou um time, né, que depois de algum tempo voltou a ser uma equipe de disputar títulos importantes, ganhar títulos importantes. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, acho que essa ira de todos os rivais em cima do Flamengo é muito em cima disso, porque o Flamengo realmente atingiu um nível diferente. Então, o nosso amigo ele falou, o mau caráter, mau caratismo. Só no Flamengo existe mau caratismo no futebol? É isso? Os outros clubes são todos gente boa. Só administrações excelentes, dirigentes corretíssimos. Nunca ninguém foi sacaneado em outro time. Só é no Flamengo. Então, é por isso que eu digo, há um componente grande de inveja e por isso que eu acho que haverá uma torcida grande, né, pelo São Paulo, até mesmo de quem não é São Paulino, e, é claro, usando essa situação do Dorival Júnior, né, que deveria ter continuado no Flamengo? Deveria. Mas o Flamengo tem o direito de mandar o cara embora, de não renovar o contrato dele, né? Achou que não deveria fazer, né? Então, é isso, né? É isso aí. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí o João Guilherme dando a real, né?
sobre a situação do Flamengo e é complicado, meu amigo. Não tem o que esperar para essa partida. Se você perguntar para mim o que esperar dessa partida entre Flamengo e São Paulo, não tem expectativa. Do jeito que tá, que nós vimos, tem que ser realista. Nós somos torcedores, mas tem que ser realista. Do jeito que nós vimos o Flamengo jogar contra o Internacional, o time reserva, não menosprezando o time do Internacional, que tá aí na Libertadores da América. Mas do jeito que o Flamengo jogou a partida contra o Internacional, meu amigo, para vencer o São Paulo, o Flamengo vai ter que suar a camisa. É complicado, a situação tá complicada. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o técnico São Paulo vai durar até a final da Copa do Brasil, né? Isso porque o Flamengo vai jogar a partida contra o Botafogo nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. E se tiver um mau resultado, meus amigos, o bicho vai pegar. O negócio vai complicar e é capaz do São Paulo ser até demitido nessa partida. É capaz ele não resistir. Vamos ver o que vai acontecer. E eu gostaria da sua participação falando o seguinte: caso aconteça uma demissão no Flamengo, quem pode ser o novo técnico do Flamengo? Falaram aí nomes sobre Tite, sobre Galhardo, Mano Menezes, a volta de Rogério Ceni. Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos ver qual é a opinião da torcida do Flamengo, tá bom? Então é isso daí, nação. Muito bom dia. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.